Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Os evangelhos desses 3 últimos domingos constituem, a gente poderia dizer, uma espécie de trilogia. Primeiro é apresentada a pessoa de Jesus, depois o convite de Jesus: venha e siga-me, e em seguida a missão: vá e anuncie o reino. Em geral, Jesus envia 12 apóstolos, mas hoje, como nós vemos nesse evangelho, como nós ouvimos, Jesus envia todos os discípulos. Jesus tinha mais ou menos 72 pessoas que o seguiam, fora os apóstolos. Quando Jesus manda 72 discípulos a pregarem que o reino de Deus está próximo, portanto, ele envia todos. E o que significa isso para nós? Que Jesus nunca envia somente os ordenados para isso, como padres, bispos, diáconos, mas todos nós que fomos batizados temos o dever de anunciar o Evangelho. Uma outra passagem do Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos: levantem a cabeça e vejam. Vejam, ele aponta para uma fazenda de pessoas trabalhando. Vejam como o campo é grande e vejam como os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, de fato, nós somos no mundo cerca de 7 bilhões e meio de habitantes. 7 bilhões e meio de habitantes no planeta. Apenas 2 bilhões são cristãos. Apenas 2 bilhões. Isso significa que mais de 5 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Já imaginaram isso? 5 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para salvar todos, a toda a humanidade. No entanto, 5 bilhões de pessoas não sabem que Jesus morreu por elas. Portanto, não conhecem o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Olha, outro dado pior ainda é que nós somos 2 bilhões de cristãos, mas, para dizer a verdade, uma pequena parcela desses 2 bilhões se importa com Jesus Cristo. A maioria nem se importa com Ele. A maioria nem sabe, que nem se dá conta dele, não conversa com ele, não contempla esse Cristo que morreu por eles. Portanto, nós ainda estamos muito longe. É isso que o São Francisco de Assis, quando soube na sua época que muitas pessoas não conheciam o Cristo, ele então começou a levar o Evangelho aos pagãos. Agora, um outro Francisco, que é o Papa Francisco, ele diz que nós não temos mais que ir aos pagãos. Nós temos que ir aos católicos. Nós temos que ir aos cristãos, porque eles estão com a fé morta.
É preciso ressuscitar essa fé, ele diz. É preciso reavivar essa graça do batismo em nós batizados. E como nós vamos fazer isso, meus irmãos? Como convencer pessoas, às vezes da nossa família, Eu vejo aqui muita gente, né? Eu vejo homem, mulher, mas não vejo filhos, não vejo netos, não vejo sogro, nora, genro, não vejo outras pessoas. Você vem à missa individualmente. Como convencer essas pessoas do amor de Deus? Como falar no nosso trabalho do amor de Deus? Como falar para o nosso círculo de amizade do amor de Deus? O Concílio Vaticano II responde: cada membro da igreja deve testemunhar Jesus Cristo com o espírito de profecia. Profecia não significa profetizar acontecimentos futuros. O profeta contemporâneo é aquele que tem uma mensagem, um anúncio de esperança. Profeta é aquele que tem uma mensagem de esperança para dizer a uma pessoa que está caída, que não se levanta, mas não qualquer esperança, mas aquela que São Paulo diz que não decepciona. Nós vivemos num mundo sem esperança, meus irmãos. Quem hoje acredita num político que fala que vai resolver os problemas do Brasil? A gente nem dá bola mais. Quem acredita numa pessoa que fala que vai resolver o problema do desemprego? Nós vivemos sem esperança. A esperança que Jesus nos dá é uma esperança que não decepciona. Nós temos que ser missionários da esperança, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: muito mais do que anunciar, nós temos que testemunhar. Quer dizer, as minhas palavras não valem absolutamente nada se eu não me converto nas palavras que eu estou falando. Não se enganem. Os filhos de vocês, os seus amigos de trabalho, não participam da missa aos domingos com você, não é porque tem coisa mais importante para fazer, não é verdade, mas é porque eles olham para a sua vida e dizem: não vale a pena ir na igreja. A verdade é essa. Por exemplo, quando você, católico cristão, que vem à missa, quando você se irrita, fala palavrão, eles não encontram na sua boca palavras de Cristo. Quando você chega em casa falando mal dos irmãos da igreja, as pessoas de sua casa vão dizer: eu aqui não vou para um lugar desse cheio de fofoca, cheio de pessoas que falam mal uns dos outros. Quando você está doente, você não fala para o seu filho: meu filho, eu confio no Senhor, o Senhor é minha força, dele que vem a minha vida. A gente não fala isso para os filhos. Quando você perde seu emprego, seu filho não te vê falando, se comportando como um cristão que tem confiança no Senhor, mas você começa a amaldiçoar a sua vida. Por que a vida dos outros vai bem e a minha não vai? Por que nada dá certo para mim? Quando o seu filho ouve você falar isso, vai falar assim: não vale a pena ser cristão, porque ser cristão não nos dá confiança. Quando alguém te ofende ou te calunia e você não perdoa, você não está ensinando o seu filho a amar os inimigos, não está ensinando os seus filhos a orar pelos seus inimigos, mas para fazer igual, para se vingar. Eu me lembro de visitar uma família que sofria porque o seu filho ficou alcoólatra. Era muito sofrimento. O menino com 19 anos de idade, uma vez voltou depois de 3 dias e se soube que ele estava caído na rua, quase que em coma alcoólico, de tanto que ele bebia. Aí pediram para ir na casa, para benzer a casa, que o pessoal acha assim, que benzendo a casa o filho vai deixar de beber. Mas eu fui. Quando eu fui, dei de cara com uma sala, com um bar repleto de bebida alcoólica. Eu disse para o pai: mas escuta, mas você queria que seu filho não fosse alcoólatra? Um filho que viu o pai bebendo dia e noite nesse barzinho que vocês têm aqui? Como é possível? Não dá.
Meus irmãos, nós não precisamos falar do Evangelho, nós precisamos ser Evangelho. O mundo já está farto de palavras, o mundo precisa de exemplos. Um dia o profeta Isaías escutou uma voz que disse assim: quem mandarei eu? Quem falará por mim? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. E esse apelo divino, meus irmãos, continua hoje. Ainda hoje Cristo sofre pelo desprezo dos homens e nos diz: quem enviarei eu para levar a salvação aos meus irmãos? Somente pessoas generosas podem responder esse apelo, mais ninguém. Os 72 discípulos nos dão uma dica, nos mostram o que acontece quando nós anunciamos o nome de Cristo. Eles voltaram cheios de alegria. É isso. Uma pessoa, preste atenção nisso, uma pessoa que aprisiona a mensagem de Jesus para si mesma é uma pessoa triste. Uma pessoa que, ao invés de ser a presença de Cristo demonstrando amor, compaixão, perdão, é uma pessoa infeliz. Eu aprendi uma lição na vida. Quando alguém me diz assim que ouviu alguém falando mal de mim, eu sempre respondo: coitado dele, ele é mais infeliz. Porque enquanto eu tenho compaixão por ele, ele tem ódio de mim. A pessoa que tem ódio de você, não se importe. É uma pessoa sofredora, porque viver no ódio deve ser muito triste. Você nunca deve passar por essa experiência de sentir ódio de alguém, porque mata o seu coração. Hoje é muito comprovado que pessoas que guardam ressentimentos, que têm ódio no coração, elas têm mais chances de ter câncer, por exemplo, e outras doenças. Da mesma maneira, meus irmãos, há muitas pessoas infelizes à nossa volta, pessoas que são dominadas pelo ódio, pela inveja, por sentimentos mesquinhos, sentimentos pequenos. Essas pessoas precisam de Cristo, porque não tem Cristo na sua vida. São pessoas infelizes. Jesus espera que nós levemos a sua presença a essas pessoas. Às vezes achamos que temos Deus, mas se temos ódio, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Se nós vamos à missa, somos cristãos e guardamos ódio no coração, nós não passamos de pagãos. É o que o Papa Francisco tem falado. Portanto, meus irmãos, quem está infeliz em nossa volta, que precisa que se lhes anuncie Jesus Cristo? Que nós sejamos anunciadores da alegria. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça e diante do Senhor Jesus, peça a Ele que dissite coisas ruins que você guarda, todas as lembranças ruins, todo ódio, todo rancor. Limpe seu coração de todas as escravidões, de tudo que te escraviza, de tudo que te diminui. Peça a Jesus nesse instante que derrame sobre você a sua graça, que encha seu coração de santa alegria e que tire de você tudo que é maldade, tudo que é ruim, e deixe a luz de Jesus penetrar o seu coração e te dar a sua paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus